Fala galera, tá no ar mais um episódio do nosso querido podcast Acesso Restrito. Estamos aqui com um convidado mais que especial, nosso amigo Thales Coutinho. Thales, se apresenta pra gente. Gabriel, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando para a galera do Acesso Restrito. Espero que vocês curtam aí nossa prosa, né? Thales tem muito agregado aí, né? Thales que tem agregado bastante aí na cidade nesses últimos tempos, juntamente com o Sebrae, fazendo vários projetos de empreendedorismo para mulher, para o microempreendedor, empreendedor. Então, vamos aqui já direto à pergunta: o que a pessoa precisa se planejar para abrir seu negócio? Bom, então a gente está falando aqui inicialmente daquela pessoa que quer tirar uma ideia do papel, né? Tem uma ideia de negócio e quer tirar do papel. Exatamente. Então, os 3 primeiros fatores que a gente precisa analisar é o problema do mercado. Se esse mercado realmente, essa dor é real e se ela de fato abrange muitas pessoas. Sim. Porque a dor ela precisa ser relevante. Então esse problema ele tem que ter uma abrangência, ele precisa ser um problema real de um mercado local ou regional. E depois disso a gente precisa focar na solução. Sim. E aí que entra o cliente no processo. O cliente precisa ser o centro desse processo e essa solução ela precisa ser formatada para atender a necessidade do cliente. Esse é o principal fator. Sim. Por que o cliente é o centro desse planejamento? O cliente é justamente a pessoa mais importante do negócio. Sim. Se não tiver o cliente, não tem negócio. Se não tiver o cliente, não tem absolutamente nada. O cliente é que bota o dinheiro para dentro, bota o dinheiro no caixa, que paga as contas. E as soluções, elas são e precisam ser sempre focadas no cliente. Sim. Então, estudar o cliente é um dos principais fatores para que as empresas hoje consigam ter modelos de inovação, para que as empresas consigam criar clientes fiéis. Sim. E até mesmo clientes apaixonados, né? Que são aqueles clientes que Sim. recomendam a marca e que brigam até por conta da marca, e a gente vê vários exemplos desse aí no mercado. Sim. E como funciona um plano de negócio também, que é um ponto primordial aí para quem está começando uma empresa? Então, hoje, como a dinâmica é muito mais... Hoje a gente tem uma dinâmica muito mais acelerada, né? O formato hoje é um pouco mais livre, mais leve do que era antigamente para se montar um negócio. Antes a gente precisava de um plano de negócio muito mais robusto, com uma pesquisa bem elaborada. Hoje a gente precisa fazer só um template com um modelo de negócio, botar a ideia para rodar, para testar, para validar, colocar no mercado para ver se o mercado realmente vai pagar por aquela solução, quanto que o mercado está disposto a pagar por aquele produto ou serviço. E aí você vai começando a crescer gradativamente. Então, assim, obviamente existem vários negócios tradicionais e o ideal é você testar o mercado, vai para validação ali, bota a cara a tapa. Nos negócios tradicionais ali você vai começar a crescer pequeno, de repente se você já tem uma experiência de mercado, já está validado aquilo, aí você já pode crescer, já pode nascer grande, né? Vamos Sim. dizer assim. Tem algum ponto específico assim que no plano de negócio que a pessoa não pode abrir mão de não fazer de todos os processos que tem nele? Bom, primeiro ponto, eu já citei os 3 principais fatores, né? Mercado, estudar o mercado, entender o mercado, problema, se ele é real, a solução, se essa solução está condicionada ao cliente. E um fator que é central, que é o coração de um modelo de negócio, é a proposta de valor. Sim. Porque assim, não adianta a gente querer entregar uma solução da forma que os concorrentes entregam. Sim. Então a gente tem que ter um diferencial, a gente tem que ter uma vantagem competitiva, a gente tem que fazer assim um over delivery, entregar mais do que realmente o cliente está esperando. É superar as expectativas. Sim. E aí existem vários elementos ali que você pode trazer ali, agregando valor ao seu produto ou serviço. Sim. O que você mais gosta em uma gestão de um negócio, um ponto particular seu? O ponto central de um negócio são pessoas. Né? Então, assim, tudo se resume a pessoas. Se você está no negócio, você tem, além dos seus clientes, que é seu público externo, você tem os clientes internos, que são seus pares, que é a sua equipe. Né? Então, assim, tudo se refere a pessoas. Sim. Então, se você não entende de pessoas, você não tem como entender de um negócio, não tem como fazer esse negócio prosperar. Então, eu acho que a grande sacada do processo é saber essa arte de lidar com as pessoas, trabalhar o processo de relacionamento, network, trabalhar o processo de persuasão, carisma, empatia,
entender as necessidades das outras pessoas internas ao negócio. Sim. Então, assim, no processo de gestão, eu colocaria como um ponto central assim, a gestão de pessoas. Sim. Atualmente você está trabalhando no Sebrae, né? Isso. E como é que está sendo essa experiência sua aqui em Araçuaí? Então, o Sebrae é a terceira função, assim, posição, vamos dizer assim, que eu passo no Sebrae. Eu trabalhei em Teoflotone inicialmente, na microrregião, trabalhava num âmbito de ecossistema de inovação, então a gente lidava o tempo todo ali com startups, a gente já fizemos missão para Florianópolis, Startup Summit, Belo Horizonte, várias cidades do Brasil que tem um ecossistema mais desenvolvido. Sim. Depois eu fui para a consultoria de inovação, então eu fui consultor de inovação também pelo Sebrae por um tempo, e agora sim, né? Já tem 3 anos que eu estou aqui em Araçuaí, aqui no Caial. Sim. E sou gestor de projetos aqui da nossa unidade, que contemplam 14 municípios aqui do Médio Jequitinhonha. Sim. E quais são esses municípios? Não é só Araçuaí, né? Não é só Araçuaí. Todo o entorno aqui de Pedra Azul, a região ali de Itaubim, Coronel Murta, Virgem da Lapa. Sim. Berilo, Monte Formoso, Pontos Volantes, então assim, Medina. Sim. São vários municípios. São 14 municípios, 14 né? no total. E você consegue lidar assim, com projetos em vários municípios? Vários municípios. 99% a gente tem projetos ativos nesses municípios. É lógico que a gente tem também uma extensão de um braço de apoio no município, que é uma parceria com as prefeituras que a gente faz para a gente aumentar essa capilaridade. E se não fosse essa rede que a gente não conseguiria atuar de forma tão ativa. Sim. Mas a gente tem várias parcerias que a gente faz com o poder público, com associações comerciais, e isso faz com que a gente tenha também essa facilidade de ampliar o nosso atendimento. Sim. E o que é o Sebrae para o empreendedor? Muita galera não sabe o que é o Sebrae, né? A galera não sabe, na maioria não entende a proposta Exato. do Sebrae, né? O propósito. Exatamente. O propósito do Sebrae é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Então, o propósito é muito forte. Sim. E a gente atua diretamente com as micro e pequenas empresas. Nós somos serviço de apoio a essas micro e pequenas empresas no Brasil. O Sebrae tem capilaridade nos 853 municípios do estado de Minas. E a gente atua em 2 eixos, né, para a galera que está aí entender. Então, assim, se você é micro e pequeno empreendedor, você precisa procurar o Sebrae para entender um pouco das nossas soluções. A gente tem solução demais. Sim. Assim, solução de, por exemplo, Sebrae Tech, que é consultoria de inovação e tecnologia. Sim. O Sebrae coloca o consultor dentro da empresa, paga 70% e o empreendedor paga só 30%, por exemplo. Já participei desse projeto. Legal, né? Muito bacana. Com a Just, inclusive. Isso. Um branding fantástico que ficou, inclusive. Em breve vai lançar, né? E quais foram os eventos mais relevantes do Sebrae aqui na cidade de Araçuaí e região? Que eu vi que teve... Eu não lembro muito bem os nomes, mas teve o Pra Elas, alguma coisa assim no tipo. Foram um total de mais ou menos uns 5 projetos aí em 2 anos, né? Bom, a gente teve esse evento que foi o Encontro de Mulheres do Brasil que a gente fez em parceria com a Sigma. Esse projeto é para impulsionar o empreendedorismo feminino. Sim. Eles têm um outro projeto também que é o Dona de Mim, que é um projeto bem legal, um projeto social. Então, para as empreendedoras, pode procurar também esse núcleo que eles vão dar um apoio financeiro, inclusive, que é um banco de investimento. E aí a gente juntou para a gente conseguir levar informação, trazer ali, fazer um processo de sensibilização para que essas empreendedoras pudessem se inspirar para empreender. Depois disso a gente fez um outro evento bem legal também, que foi o Trend Connection, que é um evento voltado para o segmento de moda. Então a gente teve vários convidados bem legais aqui, a Vivi Ribeiro estava aqui também com a gente. Nós apresentamos o evento, tivemos vários convidados, a Gabi, a Alzira. Sim. E alguns empreendedores locais, né, daqui da cidade e região, justamente para a gente conseguir também inspirar esse núcleo, esse segmento. Sim, o mercado da moda, né? O mercado da moda. E agora a gente está com outro projeto que é muito legal, que ainda para esse ano? Ainda para esse ano, vai sair agora esse mês. Chama Prepara Gastronomia. Ah, sim. A gente festival gastronômico, É isso, né? Vai culminar no festival gastronômico. Então, a gente vai trabalhar com o segmento de alimentação fora do lar, bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e afins, para a gente conseguir potencializar esses estabelecimentos, desenvolver pratos
através de uma pesquisa que vai ser feita por um chefe, né, que ele vai pesquisar a identidade gastronômica aqui da cidade, e depois a gente vai usar esses elementos para a gente fazer o festival gastronômico. Sim. Ainda até o final do ano a gente vai fazer esse festival gastronômico e esses estabelecimentos vão estar preparados e apresentar esses pratos lá no dia. Sim. O festival gastronômico já teve em Genipapo, né, o ano passado? Isso, ano passado a gente fez em Genipapo e esse ano a gente vai fazer a primeira edição do Festival Gastronômico de Araçuaí. Sim. E como foi a experiência em Genipapo? Muito bacana. Foi um festival, apesar da cidade ser pequena, mas a gente conseguiu movimentar e atrair muito público. A gente teve mais de 15 chefes de cozinha, mais de 15 estudantes de gastronomia. Então, assim, foi um evento bem legal. Foi um evento cultural, teve apresentações lá culturais também, sim, que é a mesma proposta que a gente quer trazer para cá também. E as cozinhas show, que é o ápice do evento, onde os chefes, cada um apresenta ali por 1 hora, apresenta um prato, e a galera ali vai degustar o prato que está sendo feito, construído ali na hora. Bacana demais. E a prefeitura está apoiando esse projeto aqui em Araçuaí esse ano? A prefeitura é o realizador, juntamente com o Sebrae, né, que é co-realizador desse festival. Sim. O Prepara é um programa do Sebrae que a prefeitura abraçou e a gente tem essa parceria muito forte. Aí não só nessa, como outras iniciativas que estão surgindo também, como na economia criativa, artesanato. Sim. A gente está vindo muito forte nesse sentido também, de trazer a parceria da prefeitura para a gente promover o desenvolvimento econômico aqui da região. Inclusive, tem também um outro projeto que a gente faz junto, que é a Rota Bahia Minas, né? Que é o roteiro... O que seria essa Rota Bahia Minas, para a galera poder entender? Exatamente. A Rota Bahia Minas, na verdade, o que o Sebrae fez? Fez um estudo, né, da história da antiga Rota Bahia Minas de trem, de ferro. Sim. E agora o Sebrae utilizou essa mesma rota para a gente fazer uma via de cicloturismo, né, uma rota de cicloturismo. Mas, obviamente, ela iniciou no cicloturismo, mas está aberta para outros esportes, como cavalgada, motocross, caminhadas e tudo mais. Sim. Então, assim, essa rota ela sai daqui de Araçuaí e vai hoje, né, nesse projeto turístico, ela vai estar indo até Carlos Chagas. Uhum. Mas é um projeto bem legal também. São gratuito 6 municípios. Esse projeto? Esse projeto é assim. Você tem um grupo, né, um grupo de ciclistas, por exemplo, você vai utilizar esse roteiro para você fazer seu passeio e ao longo desse roteiro você vai ter ali vários receptivos, né, o ponto Sim. de tomar café, de almoçar. O pessoal está sendo treinado pelo Sebrae para atender o público, com várias consultorias, para você ter um produto de qualidade, um atendimento de qualidade nos pontos estratégicos da rota. Sim. Então é uma estrutura preparada para receber o turista. Então já veio gente de vários lugares do Brasil e essa rota vai ficar cada vez mais conhecida também. Sim. Aqui em Araçuaí tem vários eventos e a maioria das vezes a galera fala que Araçuaí é a capital do Vale. Araçuaí, para você, é o melhor lugar para realizar eventos de empreendedorismo na região? Bom, se a gente for analisar o Vale, que é muito grande, a gente tem Almenara, que é uma cidade polo do Baixo, a gente tem aqui Araçuaí, a gente tem Capelinha, Sim. que é uma cidade que está bem desenvolvida. E é mais o alto do Jequitinhonha? Capelinha está no médio também. Médio, né? Mas no alto está Diamantina, que é uma Sim. cidade... Mas Diamantina seria Vale do Jequitinhonha? Vale do Jequitinhonha é alto de Jequitinhonha. Então o vale é bem extenso, né? Então assim, são essas 4 principais cidades assim que eu diria do Vale: Diamantina, Capelinha, Araçuaí e Almenara. E a gente tem também um entorno, tem aqui que está do ladinho aqui também Salinas, logo depois Sim. a gente tem Itaiobeiras. Então assim, é um pouco difícil falar. É um pouco difícil falar, mas o que eu posso te falar é que com esse momento do lítio, Araçuaí acabou agora, nesse momento, virando o centro das atenções assim, no estado e no Brasil inteiro, né? E mundialmente. Sim. Se fala muito de Araçuaí, notícias no mundo todo. Então, o lítio potencializou muito a marca Araçuaí. Hoje, eu posso falar Você acha isso. que potencializou de uma forma positiva? Muito positiva. O mercado que está muito aquecido. E um parâmetro que a gente tem assim, você pode verificar para você ver. Assim, sempre tem avião pousando, gente de fora, de outros países. Então, assim, outro dia, num hotel, eu vi pessoas de assim, 6 países diferentes.
Então, assim, a cidade tem um movimento de negócios muito grande atualmente. Sim. E isso fortalece o comércio também, né? Fortalece o comércio, alguns setores mais do que outros, né? Sim. Por exemplo, a rede de hotelaria altamente serviços aquecida. essenciais, né, em si. Exatamente. Que o turista mais procura, né? Por exemplo, restaurantes. Então você vai nos restaurantes estão lotados. Né? Bares. Alguns segmentos não sofrem influência direta, mas acabam sofrendo reflexo. Por exemplo, o setor da construção civil. Automaticamente, se precisa ter uma demanda maior de moradias, de imóveis, esse reflexo vai para o setor de construção civil também. Sim. E assim por diante, né? Vai se desdobrando em outros. Sim. E qual que é a sua atual formação profissional, Thales? Então, eu sou engenheiro de telecomunicações de formação. Tenho algumas especializações na área de gestão de projetos e eu já fiz também especialização em docência do ensino superior e mestrado em planejamento estratégico de negócios. Sim. E quais foram suas experiências profissionais ao longo aí da sua carreira? Bom, eu já trabalhei na área da engenharia, já trabalhei nas principais operadoras do Brasil, já trabalhei na Oi, na Vivo, na Nextel, já trabalhei em projetos em várias dessas empresas. Já trabalhou na Vivo? Eu fui estagiário da Oi, né, inicialmente, eu estava na faculdade ainda, então fiz estágio na Oi, eram pouquíssimas vagas. Seu estágio foi em Minas Gerais? Foi, em Belo Horizonte. Sim. Na central, no prédio administrativo da Oi. Então eu trabalhava na parte administrativa, mas fiquei só 3 meses. Depois eu fui convidado para trabalhar numa empresa paulista. Eu trabalhei na Voitel, que era uma empresa, na época a gente trabalhava com Meeting, que era um produto como o Zoom hoje. Então, assim, naquela época a gente já estava... Zoom é o Meet do Google, de fazer reuniões. Sim. Né? Então, naquela época a gente já tinha esses produtos, chamava V-Meeting. Eu acho que a Voitel ainda tem esse produto. Mas desenvolvia aplicativos. Era um aplicativo corporativo para fazer reunião à distância. Sim. Então, assim, isso em 2009. Que não tinha isso. Não tinha. Que hoje em dia, na pandemia, né, foi o boom dessa área. Dessas empresas cresceram muito na pandemia. Então, assim, aí depois da Voitel, aí eu entrei num projeto da Vivo. Aí da Vivo, eu comecei a trabalhar ali no Vale do Aço, até Governador Valadares e Patinga. E aí, logo em seguida surgiu uma oportunidade, eu fui trabalhar no projeto da Vivo também, em Salvador, Vitória da Conquista. Aí eu fiquei na região aqui sudoeste da Bahia, atuando por 4 anos. Depois disso, eu fui para o Rio, num projeto da Nextel, em 2014, pré-Copa do Mundo. Nossa. Então, a gente foi Você trabalhou na Copa do Mundo? A gente trabalhou na estrutura da rede, né, da Nextel para prestar serviço na época da Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Então, assim, foi muita gente daqui para lá nessa época. Sim. Então, assim, foi meio que um mutirão, assim, uma força-tarefa para a gente fazer as coisas acontecerem lá. É muito rápido, né? Então, assim, foi bem legal. Mas lá foi um tempo curto. Depois eu fui para a Teoflotone. Aí em Teoflotone eu comecei aí eu trabalhei com um amigo lá na Câmara Municipal. Depois eu fui para dar aula na Docto. Sim. Aí dei aula nas engenharias. Já foi professor também? Já fui professor. Professor a gente sempre né? Assim, começa, nunca termina, assim. Mas atualmente eu estou atuando diretamente somente com o Sebrae, como eu falei no início. Logo em seguida da Doctor eu fui para o Sebrae e aí foi aquela história que eu já contei anteriormente. Você tem alguma empresa privada? Então, eu tenho alguns projetos, né? Eu já tive várias empresas, já tive uma empresa de delivery em Vitória da Conquista. A SS Delivery era como se fosse hoje uma Rappi, sabe? Tipo, a mais conhecida do mercado hoje, que é a iFood. E naquela época, em 2012, inclusive, a gente começou na mesma época ali do iFood, né? Sim. Então, assim, a gente ficou 2 anos no mercado, mas acabou que o projeto teve alguns ajustes para ser feito, a gente acabou precisando encerrar as operações. Sim. Mas uma empresa que era bem legal a proposta. Sim. E qual que é o problema mais comum de uma empresa, assim, que você mais vê a galera comentar, que procura vocês? A gente tem problema de mão de obra, né? Normalmente as pessoas sempre reclamam da qualidade ou qualificação da mão de obra. Da prestação de serviço? Prestação de serviço é a falta de pessoas habilitadas, qualificadas para determinadas funções. Sim. Então é um problema recorrente,
A gente tem um outro problema também que é muito comum. É um problema de gestão financeira. Sim. Né? Normalmente, o que é mais importante é alocar o recurso certo nos lugares certos, porque senão você fica descapitalizado, sem um capital de giro e não consegue movimentar a empresa, movimentar o negócio. Aí a empresa vai se endivida, não aplica numa estratégia de marketing bem estruturada, não capta novos clientes, não gera novas vendas, não coloca dinheiro para retroalimentar o caixa. E isso vai virando uma bola de neve. Sim. E qual seria a solução para essa prestação de serviço, essa falta de prestação de serviço, essa má prestação de serviço? Bom, primeiro que a gente tem algumas instituições que trabalham com essa qualificação. O Instituto Federal hoje aqui é uma dessas instituições que preocupa muito com a qualificação da mão de obra, né, para trazer cursos rápidos. Eles têm vários tipos de curso, inclusive está rolando uma pesquisa aí para a oferta de cursos do ano que vem, de 2024. E aí, com isso, é entender um pouco do mercado, a necessidade do mercado para qualificar a mão de obra. Sim. Então, assim, utilizar essas instituições, os centros de capacitação, para qualificar as pessoas. O próprio Sebrae em si também, né? A gente não faz o processo de qualificação direta da mão de obra, mas a gente qualifica o processo de gestão, né, do negócio. Então, assim, as pessoas confundem isso realmente. Então, o Sebrae trabalha no processo, no aspecto de visão do negócio. Então, a gente tem outras empresas do Sistema S, né? o SESC, SENAC, que trabalha esse processo de qualificação da mão de obra do mercado. Sim, tinha o Senai também? Eu não sei. O Senai já é na indústria, né? O SENAC no comércio, os comerciários. O Senai, o que atende aqui é o Senai de Salinas, está bem presente aqui também. Então, assim, o que a gente precisa? Utilizar dessas instituições, do que elas têm de oferta, e do outro lado a gente tem que entender quem são essas pessoas que estão disponíveis para serem capacitadas e potencializar isso. Sim. É o que levaria uma empresa à falência, a fechar as portas de vez, assim? Tudo nasce da falta de planejamento. Se a empresa está só tocando o negócio e não está fazendo a leitura dos números, significa que ela não tem planejamento e não está estruturando as informações. O que significa? É utilizar dos sinais que o caixa ou os indicadores, por exemplo, está gerando para que as pessoas tenham tomada de decisão antecipada para evitar que isso aconteça. Sim. Você acha que a falta de propósito, objetivo, também seria um dos fatores? Exatamente. Então, assim, esse é um fator muito importante que você tocou, porque eu acredito muito no propósito, né, que é a clareza de existir de um negócio. Então, assim, se a empresa tem um propósito bem definido, ela sabe utilizar esse propósito como uma âncora para trabalhar ali os seus objetivos, a visão de longo prazo, saber exatamente onde essa empresa quer chegar e depois estruturar a estratégia. E qual dica que você deixa aí para a galera de casa que está assistindo a gente, que está com um negócio assim, não está com dificuldade de seguir, de continuar ou está pensando em desistir? Bom, primeiro ponto, na verdade o que eu sempre falo é o seguinte: todo empreendedor, todo negócio precisa de consultoria. Então, se você tem um negócio, ele está indo bem, você precisa de consultor. Se ele está indo mal, aí que você precisa mesmo. Então, consultoria significa você vai pegar um elemento especialista em determinados assuntos, que está ali por conta de estudar o mercado, entender o que está acontecendo, e você vai colocar ele dentro do seu negócio para te gerar insights, vai trazer informações que estão lá no mercado que você, como empreendedor, não tem tempo de pesquisar. Sim. E um outro ponto, o consultor ele passa em várias empresas. Então, ele vai ter uma bagagem, ele vai ter um know-how ali, que ele vai pegar uma informação de uma e vai gerando o conteúdo dele, sabe? Sim. Então, traz um consultor para trabalhar, para atuar dentro do seu negócio, primeiro ponto, para quem já tem empresa rodando. E para quem está querendo começar, começa com esse processo que eu falei no início, pesquisa o mercado, entenda o cliente, veja qual que é a real situação do cliente, valida a solução, que é vender de fato. E aí vocês vão procurar profissionais e assessoria e assistência ali das pessoas especializadas. E o Sebrae está à disposição para que vocês consigam também auxílio e também apoio ali para o negócio de vocês. Sim. A galera também questiona, assim, eu vejo alguns comentários, empresas que é passada de geração a geração.
Às vezes, vamos supor assim, se o meu pai, vamos supor, me passa a empresa dele e eu não consigo dar sequência. Qual o erro, o que leva a isso? Bom, o que eu vejo é que, na verdade, os pais não preparam os filhos para fazer o processo de substituição, né? Então, assim, normalmente, quem já está na rotina, quem é herdeiro, mas está ali na rotina da empresa, acompanhando o processo, fazendo ali toda a jornada em setores para entender da gestão do negócio e está preparado para isso, Sem inevitavelmente, preguiça, né? De aprender. exatamente, inevitavelmente essa empresa vai falir ou baixar a sua produtividade. O que a gente vê quando isso acontece é um processo de ruptura, né? É uma falta de conexão, Uma então, falta de com o conexão. negócio. Eu acredito que para quem tem negócios e quer fazer ali o processo de substituição futura, precisa realmente capacitar e trazer o filho ali para dentro da jornada do processo, para entender como tudo funciona, criar aquela paixão. Obviamente, a gente vê muito acontecer também assim, que os filhos não têm muita afinidade com os negócios. Sim. Então, assim, tem pais que têm determinados tipos de negócio que o filho não tem conexão com aquilo. Então, isso é um ponto Ele bem só entrega complicado. às vezes e não está preparado e... Exatamente. Ou às vezes o filho não tem interesse também no Isso. negócio. Às vezes o filho quer fazer uma outra coisa que não tem nada a ver, sabe? Então, isso é uma coisa bem complicada, assim. É um processo bem complicado. Mas, de certa forma, o ideal seria mesmo trazer para dentro do negócio, atribuir tarefas e funções, responsabilidades, para que o filho já consiga ali entender toda a dinâmica da empresa. Neste caso aí, vamos supor, se você tem uma empresa e não tem nenhum filho, nenhum herdeiro, assim, aí você queria você ia aposentar ou chegava a ter falta sua, você passaria para algum funcionário que está ali presente? Qual seria a solução para essa empresa não morrer? Aí vai depender do porte da empresa, né? Sim. Então, assim, tem empresas que têm conselhos, desse conselho vai definir quem vai ser o CEO, o chefe executivo da empresa, do negócio. Tem empresas menores que o proprietário vai vender para aquele gerente que está com ele desde o início. Acontece muito isso também. Sim. Aquele cara ali que veste a camisa e que faz acontecer, ele vai ver o negócio como dele, né? Exatamente, ver como dele. O cara vai pegar e falar assim: meu filho, vou te dar uma oportunidade para você comprar esse negócio. Vou dividir, vou fazer qualquer coisa aqui para você comprar esse negócio, para eu te passar para o negócio não morrer. Sim. Ou então, na terceira hipótese, é o cara que vai vender para alguém que tem interesse, assim, ou um concorrente, até mesmo um concorrente, Sim. que é muito comum também. Sim. Bacana. Sobre essa questão de cargos em uma empresa, eu tô vendo que muita empresa não está usando mais essa questão de nomear e tal, pessoas a cargos, para também não desmotivar o funcionário. Sabe que está começando agora, não sei. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, o que a gente percebe ao longo do tempo, a dinâmica do mercado vai trazendo novas composições, assim, sabe? Então, antigamente, você tinha numa corporação um organograma mais verticalizado. Então, existem vários tipos de organizações e cada organização tem um tipo de hierarquia. Mas o que é mais tendência hoje são as organizações que possuem um organograma horizontal. Então, assim, o que acontece nesse organograma? Você diminui as funções e o nível de hierarquia entre as pessoas. E com isso, você facilita esse processo de relacionamento e também evita aquele processo de, como se diz, muito chefe para pouco índio, né? Sim. Então, o que a galera faz hoje? Squads, que são equipes. Cada equipe tem um núcleo e cada equipe é fechada. Então, a equipe vai responder para um PMO, né, que é o chefe do projeto, ali, o gestor do projeto, na verdade. E esse núcleo vai girar nessa equipe. E a outra equipe também vai ter as pessoas ali voltadas para aquilo. E lá em cima você só tem uma outra pessoa. Então, assim, esse é um formato mais moderno atualmente, que é a hierarquia horizontalizada, que você trabalha com squads, né, que são essas equipes individuais. Assim. Sim.
Qual foi sua maior realização profissional, Thales? Te peguei aí, hein? Cara, eu acho que a minha maior realização profissional ainda está por vir. Sim. Eu estou num processo de evolução, claro. Eu sempre tive vontade de dar aula. Consegui Sim. dar aula por um tempo. Depois eu vi que eu precisava de outra coisa. E aí eu enxerguei o Sebrae, sabe? Quando eu entrei no Sebrae, o Sebrae era um objetivo muito claro para mim, assim. Então eu gostava da pegada da empresa, eu gostava da proposta que a empresa trazia para o mercado, a relevância do Sebrae para o mercado, para os negócios. Eu quis muito entrar no Sebrae e consegui. E o futuro, a Deus pertence. A gente tem, obviamente, nossos projetos, nossos planos, mas eu te falo assim, hoje eu tô numa dessas conquistas assim, Sim. profissionais, Sim. que para mim assim foi um ponto muito claro. Sim. De objetivo profissional. E quando você está fora do Sebrae, assim, o que você mais gosta de fazer? Fora de serviço, fora desse universo do empreendedorismo? Olha, eu tenho vários hobbies, assim, sabe? Eu Sim. gosto de cozinhar. Sim. Não, eu gosto demais de cozinhar. Gosto de tomar uma cervejinha com os amigos, um churrasco. Amo isso. Só que, obviamente, a gente tem que fazer isso de forma muito equilibrada para não prejudicar outros processos. Sim. Gosto de treinar. Sim. Pra caramba. Inclusive, Aham. você é o nosso personal. Isso. E gosto de jogar peteca. E gosto também de viajar. Não, viajar para mim é muito bom. É um alimento, assim, sabe? Pro espírito, para a condição emocional, para a gente conhecer novos lugares, novas pessoas, ter novos insights. Então, é bem comum a gente entender que esse processo criativo se dá também por você estar em outros lugares. Então, assim, eu gosto de viajar pra caramba. Eu gosto de pegar a estrada em si, para Sim. curtir ali o processo da jornada, sim. E não só o destino. Então, isso são coisas que eu gosto. Contemplar a natureza, cachoeira, mar. Gosto demais disso. E como é que está sendo sua experiência em morar aqui em Araçuaí? Bom, aqui é uma cidade muito hospitaleira. Então, assim, consegui, graças a Deus, criar uma rede de relacionamento muito boa. A cidade me abraçou muito bem. Então, assim, tenho vários amigos aqui. Então, é um lugar que eu gosto, te falar a verdade. Já está no meu coração. Não te falo que eu vou ficar aqui para sempre, mas já tenho um ponto de conexão aqui que eu não quero afastar mais, sabe? Como, por exemplo, Vitória da Conquista, que eu morei. Sim. É uma cidade que eu não esqueço também, tem muitos amigos lá, inclusive devo para lá esse mês. Mas aqui, com certeza, já está marcado na minha vida, que é um lugar que eu gosto muito. Já me considero araçoiense já. Já viveu muita experiência em Vitória da Conquista? Muitas aventuras? Nossa, muitas, demais. Assim, dessas aventuras, né, foi essa empresa que a gente começou, que eu comentei com você. De delivery? De delivery. Nossa, foi uma experiência muito legal. E a gente tinha assim, uma proposta de mercado totalmente diferente. Era uma empresa muito à frente do tempo. Talvez até o mercado não estava preparado nem para absorver, assim, sabe? Sim. A gente já estava falando de aplicativo em 2012 no interior da Bahia. Sim. Enquanto a galera estava começando isso em São Paulo, sabe? Então, 2012. 12, né? 2012. Você se inspira em alguém? Em várias pessoas. Cite 3 aí pra gente. 3? Nossa, tem muito cara bom aí. Cara, eu gosto muito do Flávio Augusto. Eu acho ele um cara sacado demais. Eu gosto muito, apesar de que tem muitas pessoas que acham ele um pouco meio que arrogante, assim, mas eu gosto muito da pegada do Pablo. Pablo, né? A galera costuma falar que ele é um pouco arrogante mesmo. Mas ele tem uma firmeza muito forte. Ele é muito direto, né? Direto e porrada e o pau quebra. Mas, assim, é um cara muito forte, né, emocionalmente. Assim, você vê que o cara tem plena consciência do que ele quer e do que ele fala. Né, então, assim, isso é um ponto muito legal. Tem muitos outros caras assim, que eu acompanho, que eu sigo, que eu me inspiro. Sim. Tô até com um pulseirinho que eu fui no Protagon do Wendel. O cara é muito bom foda também, demais. cara é muito bom. Não, tem muitos caras aí que são assim inspiradores. E o cara que tem aquela pegada, um conceito bem definido, que inspira as pessoas. Então, tem outros caras mais tradicionais
que estão há mais tempo com outra pegada de mercado. Jorge Paulo Lema é um cara fantástico, eu acho que o cara tem uma pegada bem legal, apesar de ter passado por umas turbulências aí com essas americanas, por exemplo. Mas aí você tem Roberto Justus, puta de um empreendedor, cara muito sinistro. Então, assim, tem muitos caras bons no Brasil, muitos. Já sofreu muita crítica nessa área? Cara, eu acho que eu nunca sofri crítica, não, porque eu não dou muito ouvido para crítica. Assim, sabe uma coisa que eu preciso excluir para não fazer nenhum processo de interferência na minha tomada de decisão? É isso. Obviamente que a gente convive em comunidade com pessoas e a gente precisa estar atento às regras do jogo. Claro, sempre. Mas eu não costumo ficar concentrado em críticas, em, sei lá, inveja, picuinha, conversa fiada, fofoca. Eu não me relaciono com isso. Sim, eu te acompanho pelas redes sociais e vejo que você também é bem presente na vida, no desenvolvimento, né, pessoal de sua filha. E como é que foi a sensação de ser pai para você? Nossa, minha filha é tudo para mim, né? Então, assim, filha, beijo, te amo. Então, a Lias, ela mora em Bocaiúva, né, que fica pouco mais de 300 quilômetros daqui, então eu vejo ela com relativa frequência, não quanto a que eu gostaria, né, por conta de uma série de fatores, como trabalho e tudo mais. Mas quando eu tive a notícia que ia ser pai, para mim foi a melhor notícia do mundo. Então são vários marcos assim, né? Sim. Então, quando veio a notícia, que foi um momento para mim mágico, o segundo momento foi quando ela nasceu. Sim. E o terceiro momento, assim, eu acho que eu estou vivendo ele a cada dia. O que significa isso? É quando ela vai mudando de fase e vai entendendo o processo. E aí, quando ela vai evoluindo ali enquanto ser humano, vai ficando mais claro as coisas na cabeça dela e nas nossas também. Por exemplo, quando a Liz vira para mim e fala assim, papai, te amo. Isso não tem preço que paga. Então, assim, são esses momentos que a gente vive, que é bem legal. O último, ela estava comigo agora nas férias dela, e nas minhas também, a gente foi fazer uma cobertura de um bolo de chocolate. Então, assim, essas coisas, assim, esses mínimos detalhes, assim, eu sou bem... essas memórias, né, que a gente vai levar para a vida toda, eu sou bem... eu gosto de provocar isso, sabe? Sim. E se manda um recado ali agora, ó, máquina do tempo, para Liz de 25 anos, empreendedora. Pô, boa, hein? Boa, filha, tudo bem? O papai está aqui em 2023 e está falando para você em 2046, é isso? Isso. 2046, você tem aí 27 anos. E eu quero te dizer o seguinte, como a gente trabalha juntos, né? Então, ela vai trabalhar junto comigo. Como a gente trabalha juntos... eu quero te elogiar porque você é um excelente profissional, você faz acontecer, você é diferenciada e eu te espero aqui para a gente fazer nossa próxima reunião e depois, logo em seguida, a gente vai almoçar. Beijo. E qual time você torce, Thales, atualmente? Cara, inclusive eu tô vendo um rival ali, o cara que tá me filmando tá com a camisa do Corinthians. Pô, bicho, aí é sacanagem. Sou São Paulino. Sofredor. Aí eu costumo falar o seguinte, o que Abílio Diniz... Roberto Justus, Pablo Marçal e Thales têm em comum? Uma das coisas é que a gente torce pro São Paulo. Sim. O São Paulo virou SAF? Aí eu não sei falar de futebol, não. Não sabe? Eu não estou acompanhando nada de futebol ultimamente porque eu tive que priorizar algumas coisas. Eu era apaixonado e não perdi um jogo. E o que eu vou te falar? Como todo mundo tem 24 horas, ninguém tem mais tempo do que ninguém. Sim. E a gente tem uma quantidade de tarefas no dia. Isso é um processo de gestão do tempo. Se a gente for fazer tudo que a gente tem vontade de fazer, a gente não faz nada bem feito. Então, o que eu fiz? Eu botei um alarme aqui, só para eu acompanhar o placar e saber o que está acontecendo, mas parei de acompanhar a notícia política do futebol e a notícia do dia a dia de bastidores, aquele negócio de bola na rede, comentário futebolístico, aquele monte de coisa. Eu era viciado nisso. Parei porque me roubava muito tempo e eu tive que priorizar meus tempos para outras coisas, né? Como negócios, projetos, estudar e tudo mais. Mas, assim... o time está no coração, é isso que importa. Sim. E qual que é seu estado civil atualmente? Pra galera aí saber. Vai que tem alguma interessada. Tô namorando, tô comprometido. Tá namorando? Vai de novo.
De novo. E agora, vai casar? Vai. Calma, né? Calma. Você tá apavorado. Até fiquei suado aqui, ó. Ó, perguntas rápidas. Beijo, também. Thales, um lugar que você quer conhecer, que não conheceu ainda. Caras, assim, eu quero conhecer vários lugares. Um lugar específico. No Brasil ou no mundo? No mundo. No mundo, eu quero, não vou falar por ordem assim, mas um dia eu ainda quero conhecer Praga, na República Tcheca, que talvez seja um lugar mais inusitado. Eu acho que eu assim. nunca ouvi falar. Praga é a capital da República Tcheca. É um lugar bem Bonito? inóspito. É um negócio meio que antigo, outra política, né? uma outra pegada. Dubai também é uma cidade que é Sim. futurista e já é uma Sim. outra pegada, né? Uma data marcante pra você. Data de nascimento da minha filha, 13 de junho de 2019. Sim. Uma pessoa especial pra Uma você. outra data marcante, não muito tão alegre assim, foi a data do acidente que meu pai sofreu quando ele faleceu, que foi 10 de abril de 2011. 11? 11. É um ponto triste. Uma pessoa especial pra você. Minha filha, pode ser duas? Pode. Minha mãe. Beijo, mãe. Mais uma. Mais uma. Cara, minha avó que tem 94 anos. Achei que você ia Dona falar Idélia. sua irmã. Mas eu, irmão, tem 3. Se eu falar uma, vai complicar. Um valor inegociável pra você. Um valor, são vários. Integridade, talvez seja o principal, assim, porque integridade envolve não só a fidelidade, como também o respeito, sabe? Sim. Então, integridade significa que você está pensando no outro, não faria com o outro, que você não faria com você, não queria que... Sabe? Essa pegada que envolve respeito, envolve confiança. Sim. Um segredo seu. Um segredo... Cara, aí você me pegou, porque eu acho que eu não tenho segredo, assim. Não, Será? mas com certeza tem alguma coisa assim que você nunca contou pra ninguém. Pô, conta aqui pra gente, a primeira mão. Bom, eu vou pensar então. Enquanto você vai fazendo as outras perguntas, eu vou pensar Tá. nesse segredo. Talvez Uma eu música. ache. Música. Uma só. Uma só. Aí Marcante pra você, especial, que você sempre lembra, sempre escuta. Uma música que eu gosto, que eu sempre escuto, é Quase Sem Querer. Legião Urbana. Sim, Eu gosto muito. massa. Uma comida. Comida. Uma só. Eu gosto de massas. Massa. Assim, massas. Uma bebida. Bom, pode ser duas, não? Pode. Café. Eu gosto demais. Inclusive, não, eu tô assim, pego marcas de cafés, né, gourmet especial, para testar, para experimentar, para entender o terroir e tal, você desenvolver um pouco o paladar nesse sentido. Estudo um pouquinho, sabe? Sigo uns caras ali que são baristas para entender um pouco. E cerveja. Só que eu gosto de cerveja artesanal, eu gosto de entender também como é que é o processo da receita, como é que foi feito. E de vez em quando vou em alguns festivais de cerveja artesanal também, porque essa pegada de entender a origem e como é feito é mais interessante. Sim. O que te deixa com frio na barriga? Frio na barriga? Frio na barriga talvez seja altura, não sei, ou de repente eu chegar num lugar que eu tenho, sei lá, vamos botar assim, fala em público, só aquele friozinho assim inicial que é Sim. bom. Mas depois se solta. Depois eu vou me adequando ao ambiente ali. E o que te deixa com vergonha? Com vergonha. Acho que tem várias coisas que me deixam com vergonha, que apesar de não parecer, eu sou um pouquinho tímido. Acho que todo mundo tem um pouco de timidez, né? Eu sou um pouquinho tímido, mas assim, talvez quando alguém fala alguma coisa, tipo, que, sabe, quando dá uma gafe, assim. Sim. Aquele negócio de vergonha alheia, assim, eu acho que até eu fico meio que com vergonha disso, assim. Sim. O que te motiva? O que motiva em termos de... Acho que minha filha. Minha filha, motiva assim, muito? é a minha maior motivação. O que te deixa de bom humor? De bom humor. Uhum.
Acho que contemplação, você parar, entender o processo que está acontecendo, ser grato, isso gera essa sensação de bom humor, sabe? Sim. O que te irrita? O que te mais deixa irritado? Ai, o que mais me deixa irritado, eu acho que pessoas de má vontade. Sim. Me deixa muito irritado. Sabe o que acontece, Gauss? É o seguinte, às vezes as pessoas têm a percepção do que elas precisam fazer, mas elas não fazem por falta de iniciativa. Sim. Então, esse processo ali das pessoas que ficam paralisadas e não agem, isso me deixa meio puto. Um filme. Interestelar. Cabuloso. Uma série. Game of Thrones. Um hobby. Já falei, né? Cozinhar. Um livro. Bom, eu posso falar. Pode citar 2. Posso citar 2? Eu vou citar os 2 últimos que eu tô lendo. Um que eu li, que é o Skin the Game, colocando a pele em risco na Cintalé, porque é muito bom que faz uma reflexão. E tô lendo um do Napoleon Hill agora, que você pode operar seus próprios milagres, assim, dá uns insights bem legais, assim, de mentalização. É bem legal, assim. Sim. Galera, então é isso. Chegamos ao fim com mais um convidado aqui, especial demais, Thales. Muito obrigado aí a todos. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Se inscreva, ative o sininho. Thales, se despede aí pra gente. Muito obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês curtam, estejam curtindo aí, tenham curtido essa conversa. Siga aí o Acesso Restrito, porque tem novidade vindo por aí. Vocês nem imaginam o que vai acontecer, hein, galera? Então é isso. Beijo. Tchau.